Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre a série dos Kages de Naruto. E hoje vamos passar para o último Mizukage do universo de Naruto. E não se esqueça, eu já falei sobre todos os Mizukages. Agora a gente vai passar para os Kazekages, depois a gente vai passar para os Tsuchikages, os Haikages e por fim para os Hokages. E é claro, não é, tá aqui a playlist de todos os Mizukages. Se você ainda não conferiu algum, perdeu algum, confere lá. Mas deixe seu like que ajuda demais o canal a crescer. E eu sei que esse Mizukage não é tão amado assim pelo público, inclusive muitas pessoas sentem uma certa carência de atenção por esse personagem que deveria ter mais destaque e não teve. Mas vamos falar aqui o que realmente esse personagem, a história dele, mais uma vez falando, primeira história, habilidade e curiosidade. Vai por mim, tem algumas curiosidades sobre esse Mizukage, sim, embora ele não seja tão carismático quanto os outros Kages, mas ele é bastante curioso. E o último Mizukage que a gente vai falar até então. Mas é isso, né? Então vamos falar sobre esse personagem. Vamos falar sobre a sexta sombra da água no universo de Naruto, Choujuro. Vamos iniciar esse vídeo e bora lá. Choujuro nasceu na Aldeia da Névoa e, por incrível que pareça, diferente dos outros Kages, não é? Provavelmente ele passou lá pelo finzinho da Aldeia da Névoa Sangrenta, pelo finzinho. Mas é claro, isso não significa que ele não teve um treinamento difícil, muito pelo contrário. O treinamento dele foi muito acima do que outros ninjas da Aldeia da Névoa, isso porque ele era um dos 7 espadachins da Névoa. Pela idade do Choujuro, dá pra perceber que ele teve um treinamento desde a sua infância, só para dominar uma das 7 espadas, que no caso era a Hiramikarei. Ele era um dos mais membros informados ali, já que ele pertencia ao guarda-costas da Mizukage. Então, tudo o que acontecia na aldeia ele sabia. Inclusive, provavelmente ele sabia de todos os espadachins vivos daquele momento. Por exemplo, o Zabuza e o Kisame, que eram os Nukenis que pertenciam aos 7 espadachins da Névoa. Ele sabia da existência deles. Inclusive, provavelmente já presenciou eles lutando, já que o Choujuro tinha um certo receio com relação a esses ninjas, incluindo o Kisame. Ele tinha um certo receio ainda maior sobre o Kisame, já que pertencia a Akatsuki. E dá pra perceber isso quando ele pertencia ali, quando o guarda-costas na reunião dos 5 Kages, ele participou, né, durante o Shippuden, e ele até então era o mais jovem entre ali, velho. Presume-se que ele era o mais novo membro dali, o mais novo entre os guarda-costas e os membros ali presentes, ele era o mais novo, sim. E ele cumpriu bastante bem seu papel. Ele tinha uma personalidade de ser um pouco para baixo, ser um personagem que era muito depressivo, alguém que se subestimava muito, mas depois ele acabou ganhando mais confiança devido à guerra, inclusive confiança essa que tipo assim veio do nada. Era o personagem que deveria ter mais destaque. Ele comportava uma das 7 espadas, inclusive a segunda espada mais difícil na minha concepção, que é a Hiramikarei, nível de dificuldade, né, só abaixo da Samerrada. E ela possui um nível de dificuldade bastante complexo, velho. É uma espada que pode crescer de tamanho e é uma espada espadas gêmeas, que é bastante pesada, assim, uma arma bastante pesada para se portar. E ele deve se acumular bastante chakra nela antes de portá-la. Ele passou, né, pelos períodos da 4ª Grande Guerra Ninja, diferente dos outros Kages como a Meiterumi, que participou da 3ª Guerra Ninja, e dos Mizukages passados. Choujuro só participou da 4ª Grande Guerra Ninja, já que ele era muito novo para participar durante a 3ª. Provavelmente nem tinha nascido nessa época. E ele deveria ter, sim, um pouco mais de destaque. E simplesmente ele acabou ali, velho. Nem portar as outras espadas de quando os outros espadachins chegaram, não é? Quando eles vieram pelo Edo Tensei, nem tem um pouquinho mais de destaque o Choujuro teve. Na verdade, ele só foi mencionado. É um personagem que deveria ter um pouco mais de destaque na 4ª Grande Guerra Ninja de Naruto. E ele se tornou Mizukage, eventualmente, afinal de contas, ele era o guarda-costas da Meiterumi. Provavelmente foi indicação dela que ele se tornou Mizukage. E ele até então, na Aldeia da Névoa, era o mais apto, afinal de contas. A seleção dos Mizukages é um que fica abaixo do Mizukage, e no caso era o Choujuro, porque ele era um dos 7 espadachins da Névoa, já que normalmente a criação dos 7 espadachins da Névoa é voltada para ser o guarda-costas do Mizukage. Enquanto o Kage possui dois guarda-costas, a Aldeia da Névoa possui 7, os 7 espadachins da Névoa que ficam abaixo do Mizukage, normalmente são selecionados como Mizukage, os 7 espadachins da Névoa. Inclusive, por estar tão perto do nível de Mizukage, que vários ninjas se tornaram renegados, como Kisame, Zabuza e Fubuki, que já tentaram dar um golpe de estado na aldeia. O Fubuki vendia informações para as outras aldeias, Zabuza tentou dar um golpe de estado no Yagura, e o Kisame acabou fugindo da Aldeia da Névoa. Esses daí eram os ninjas que estavam muito próximo do Mizukage, e óbvio, o Choujuro optaria, né, para ser o próximo Mizukage. E ele teve grande dificuldade por conta dos piratas que já estavam presentes ali na Aldeia da Névoa, que aparece no arco do Boruto,
E, cara, a gente vê o desempenho dele com a relação que ele tinha com o Kagura Karatashi. Dá pra se perceber o quê? Que o Chojuro, ele tentou reaproximar, tentar proteger a família Karatashi devido ao grande preconceito que os membros da Aldeia da Névoa tinham com a família Karatashi devido o quarto Mizukage, que transformou a aldeia na Aldeia da Névoa Sangrenta. E ele sabia que o Yagura estava sendo manipulado, a própria Mizukage contou, e como ele era dos altos escalões da Aldeia da Névoa, ele também sabia. E, claro, não é ele, como uma forma de se redimir, ele tenta ali meio que proteger a família Karatashi, inclusive tendo como discípulo o Kagura, que infelizmente acabou morrendo, que era o neto do Yagura. Agora vamos passar para as habilidades do Chojuro, que são muitas habilidades. Impressionante que o Chojuro tem mais habilidade, velho, embora ele não tenha aparecido tanto. Ele tinha a Espada da Névoa Sangrenta, a Mutilação de Ossos, que ele utilizou em Boruto, uma técnica bastante poderosa, utilizada pela Hirame Karei, que é uma técnica de Zenbolt. Hirame Karei, Martelo, que foi o clássico, né, o mais utilizado dele, que utilizou contra o Sasuke, que é uma técnica bastante poderosa, afinal de contas, e forte, afinal de contas ele utilizou ela para atravessar o Sasuke na técnica de estilo lava da Meiterumi. Liberação de Hirame Karei, que é a técnica de expansão de chakra, que é a técnica mais famosa dele. Inclusive, ele não só pode crescer chakra, como crescer também a própria espada. A própria espada pode tornar um tamanho gigantesco. E ele pode alcançar cortes de chakra em grande escala, velho. É uma espada bastante poderosa. Movimento da pinça, que ele utilizou junto com os 5 Kages para neutralizar o Momoshiki e o Kenshiki. Corte de vários pedaços, que ele utilizou para cortar as árvores, né, do Zetsu Negro, e também os Abusa também tinham uma habilidade parecida com essa. Técnica de corte de vários pedaços é uma técnica exclusiva para os 7 espadachins da névoa. Ele também tinha o estilo água, bomba da prensa de água, estilo água, espada de água, que ele utilizou contra o Irashi, que não é uma técnica de espada de água, que inclusive só foi vista por ele. Estilo água, formação da parede de água, que é uma técnica básica da Aldeia da Névoa, não é uma técnica da parede de água, é uma das defesas mais utilizadas por quem utiliza a técnica de estilo água, e ele também sabia. Estilo água, a técnica da grande cachoeira, que ele utilizou contra o Irashi, que não é quando ele estava lutando ele contra o Gaara, contra o Irashi, que ele utilizou essa técnica que surpreendeu o Irashi, é uma técnica muito poderosa de estilo água. E ele também tinha as técnicas básicas da Aldeia da Névoa. Claro, né, essas técnicas de estilo água que eu falei são muito poderosas e são básicas da Aldeia da Névoa, mas tem técnicas mais básicas que eu falei em todos os Kages passados. E, obviamente, como um Kage, ele também deve ter essa habilidade, que é Jutsu de se ocultar na névoa, que é o básico da Aldeia da Névoa, e como um espadachim talvez ele tenha essa habilidade. Prisão de água, ele é um grande versátil em técnicas de estilo água, inclusive na técnica de prisão de água, que também deve ser uma delas, já que ele sabe a técnica da cachoeira, ele também deve ter essa habilidade de prisão de água. Dragão de água, que é o básico da Aldeia da Névoa, qualquer ninja sabe essa habilidade, e provavelmente ele, como Mizukage e também como um membro dos 7 espadachins da Névoa, também deve ter a técnica Dragão de Água. Assassinato silencioso. Ele, como um dos 7 espadachins da névoa, provavelmente também deve ter a técnica do assassinato silencioso. Inclusive, é uma técnica muito poderosa. Só um detalhe, que ele demonstrou parte disso quando ele cortou o Zetsu Negro. Ele surpreendeu o Zetsu Negro cortando ele com um alcance indefinido da Hirame Karei. É claro, com a técnica de assassinato silencioso, que também provavelmente ele utilizaria em conjunto da técnica de se ocultar na névoa. Pilar de água, que é uma técnica básica da Aldeia da Névoa. A técnica pilar de água é muito utilizada para vários ninjas e que tem o estilo água, e provavelmente ele, como Mizukage, também deveria ter essa técnica. Bomba d'água, que é uma técnica básica também da Aldeia da Névoa, a técnica de bomba d'água, onde ele acaba meio que neutralizando como se fosse uma barreira de água para tentar inibir técnicas de estilo fogo. Foi muito utilizado e é uma técnica muito versátil, estilo água, e é uma técnica básica da Aldeia da Névoa. Ele, como Mizukage, também deveria ter essa técnica. E agora vamos passar para as curiosidades do Chojuro. Eu falei para você que tem algumas curiosidades bastante interessantes sobre ele. Para começar, ele é o único espadachim da névoa Mizukage. E é impressionante, como eu falei para vocês, o que fica abaixo do Mizukage são os 7 espadachins da névoa. Só que como essa elite foi quase dizimada muitas vezes, inclusive ela deixou de existir no anime, não é? Basicamente todos os que sobraram se tornaram no Keninzi, o que ficaram acabaram morrendo. Só ele se tornou o Mizukage, um dos 7 espadachins da névoa, o portador da Hirame Karei. Segundo, Yagura Karatashi e o Chojuro são os únicos Mizukages que portam armas. O Yagura porta um bastão, enquanto o Chojuro utiliza uma das 7 espadas, que no caso é a Hirame Karei, também conhecida como espada gêmea.
Ele foi o único Mizukage que não passou pela seleção sangrenta da Aldeia da Névoa. Provavelmente a Meiterumi também passou, mas ele não passou devido já à sua época muito jovem. Provavelmente ele passou ali entre a Aldeia da Névoa Sangrenta se estabilizando, mas provavelmente ele não passou pela seleção da seleção lá que matava, que os Inukins acabavam se matando. Se ele passou, provavelmente se tornou o detentor de uma das 7 que eu Mikarei, mas eu presumo que talvez ele não tenha passado, já que ele ainda era muito novo. Ele foi o membro mais novo dali da reunião dos 5 Kages, quando apareceu, né, a famosa clássica que apareceu no Shippuden, onde o Sasuke invadiu. Ele era o mais novo membro dali, inclusive um dos membros mais novos dos guardas-costas. Ele é o Mizukage mais novo até então, considerando todos os Kages presentes, como o Daru e Mikoro Tsuchi. Ele era o mais novo e é o mais jovem Mizukage até então dali presentes. Ele é um grande usuário de espadas, não só utilizando a Hiramikarei como uma katana normal, convencional ele também consegue utilizar. Ele é um grande versátil em utilizar Kinjutsu, e ele é um grande usuário de estilo água também. Diferente dos outros Mizukages que apresentaram 2 habilidades elementares, o Choujuro foi o único Mizukage que apresentou uma, que no caso é a habilidade de estilo água, mas em comparação aos outros Mizukages, ele apresentou a maior variabilidade de técnicas de estilo água do que qualquer outro Mizukage já presente. Sem falar que ele foi responsável por modificar a Aldeia da Névoa do que ela era antigamente no passado, enquanto a Meiterumi modificou a aldeia ali, das suas tradições, do seu jeito. Ele foi responsável por modificar a Aldeia da Névoa economicamente. E ele até então é o Mizukage mais novo entre os outros Mizukages, mas modificou a Aldeia da Névoa para se tornar um lugar ponto turístico e também um lugar que realmente evoluísse do que ela era no passado, como a Aldeia da Névoa Sangrenta. Ele até então o 6º Mizukage, a 6ª Sombra da Água, Choujuro. Mas é claro, não, essa daqui é só a apresentação do que é o Choujuro, não é? Atualmente ele ainda está vivo e é até então o Mizukage da Aldeia da Névoa. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Eu sei que esse Mizukage aqui não é tão conhecido e é claro, não é tão popular quanto os outros Kages já presentes, mas é um Kage que eu quero trazer aqui pra vocês, o último Mizukage, assim como a Meiterumi. Eu espero que você tenha gostado e deixe seu like, sim, se você chegou até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. E se você ainda não viu os vídeos sobre os outros Mizukages, está aqui no card, aqui rapidinho, se você quiser conferir lá. E é isso, né? Vamos passar para os Kazekages e assim por diante até acabar essa série sobre os Kages de Naruto. Obrigado por tudo, valeu e tchau!